This call is now being recorded. Boa noite, essa é a aula 1 sobre Primeira Guerra Mundial, de duas, né? Essa aula eu vou falar das origens da Primeira Guerra e na aula que vem a gente vai falar da guerra em si, dos desdobramentos, tá? Então vou apresentar agora para vocês e a gente começa a falar sobre ela. Tem alguns elementos que eu quero falar sobre essa Primeira Guerra que tem a ver com várias coisas de história. A primeira coisa é a gente tomar cuidado com o anacronismo. O que é isso? É você olhar para uma coisa que aconteceu no passado com o olhar de hoje. Então, veja bem. Olha uma coisa aqui que pode parecer meio... Se você pensar com calma, ela é bem óbvia, mas às vezes a gente não associa. Na época que ela aconteceu, essa guerra não foi chamada de Primeira Guerra Mundial. Por quê? Alguém deduz por que ela não foi chamada de Primeira Guerra Mundial? Quando aconteceu? Ela era chamada de a Grande Guerra, a Guerra para não haver outras guerras, mas Primeira Guerra Mundial não era chamada. Alguém chutaria por quê? É isso, Samuel. A gente não pode olhar para a história só com as informações que a gente sabe hoje. A gente tem que ter noção de que eles não tinham essa informação, né? Você só vai ter, quando você tem uma outra guerra mundial, que você vai classificar Primeira Guerra, Segunda Guerra, para diferenciar, né? Eles não sabiam que ia ter a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham até uma perspectiva de que essa guerra ia resolvesse os principais conflitos e não fosse ter uma outra guerra. Curiosamente, vocês vão ver, quando sai da Segunda Guerra Mundial, a percepção da maioria das pessoas é que uma terceira guerra seria iminente. Mas nesse caso, não. Então, cuidado com isso. A gente, quando olha com o olhar de hoje, a gente sabia que eles tinham uma visão diferente sobre aquele período, tá? Isso daqui é uma trincheira alemã. A gente vai falar de trincheira mais na próxima aula, né? Um buraco na terra onde eles se protegem e miram no inimigo, que se vier pelo descampado aqui, vai estar na mira de todas essas armas, né? A gente vai falar disso na aula que vem. Mas então, na época era chamado de a Grande Guerra, tá? Se chegar um documento, algum material, alguma coisa. E a origem é o que a gente vai estudar hoje. Essa é uma parte de uma pintura do que foi o estopim da guerra, né? A gota d'água, que foi a morte do príncipe Francisco Ferdinando, o sucessor do Império Austro-Húngaro. Mas a gente vai ver aqui que isso era o de menos. Isso foi só um detalhe que estourou a guerra. A tensão que vai dar origem à guerra era muito anterior. Vão ter dois grandes fatores que vão levar, e estão ligados, que vão levar à guerra. O primeiro é o imperialismo. A gente nem trabalhou isso a fundo esse ano, seria um tema do segundo ano. Mas olha só, dá uma olhada nessa cena, nessa charge. Você tem aí um soldado inglês, que é esse aqui, de vermelho, um soldado francês, fatiando o mundo, né? Com garfo, com faca, cortando, como quem diz assim, eu vou ficar com essa parte, você vai ficar com essa. O que isso tem a ver? O imperialismo o que é um império? É uma grande potência que domina regiões no mundo. Dá uma olhada aqui. A Inglaterra era uma potência imperialista, e aqui ela é representada nessa charte como um grande polvo, com seus braços controlando várias regiões diferentes. Tá vendo? Então tem um braço que vai até a Índia, que era uma colônia da Inglaterra, outro até o Canadá, Jamaica, Egito. Por aí vai. O Império Inglês era uma vasta área que era controlada pela Inglaterra em todo o mundo. O Império Britânico, né, porque ela se definia como a Grã-Bretanha, a Grande Bretanha. E por que eles queriam controlar? Qual o interesse deles? Bom, lembra que a gente falou da Revolução Industrial? Quando a gente fala da Revolução Industrial, a gente está falando de surgimento de novas fábricas. Cada vez mais fábricas, cada vez com mais necessidades tecnológicas, com necessidade do petróleo para fazer gasolina para as máquinas, necessidade de fonte de energia, quando vai criar luz elétrica e tal. Com a necessidade de matéria-prima, ou seja, base para as indústrias. Para a indústria de tecido vai precisar, por exemplo, de algodão. Para a indústria de sapato vai precisar de couro, vai precisar então de gado. E uma maneira de conseguir esse material
era controlar e dominar áreas que tivessem esses recursos. Então, dominava a área que não tinha petróleo na Inglaterra, mas dominava a área que tinha petróleo, matéria-prima. Áreas estratégicas, regiões do mundo que eram fundamentais para a circulação comercial. Então, você veja, foi no Egito, que era controlado pela Inglaterra, que eles criaram um canal que permitia um contato do Mar da Ásia com o Mar Mediterrâneo, o Canal de Suez. Eu não sei se vocês ouviram falar dele recentemente. Um navio enorme, gigantesco, que a gente não consegue nem imaginar, um prédio deitado, que teve um problema e ele fechou o canal, né? Ele bateu numa parte, foi na outra e fechou o canal, impediu a circulação. Passava por ali 13% de todo o comércio do mundo. Então ele deu um problema danado, porque para não passar por ali tinha que dar a volta por todo o continente africano, demorava mais de 2 semanas. Então controlar essa área era controlar uma área estratégica de comércio. E, como uma última consequência, o mercado consumidor. Pessoas para comprar esses produtos que eles estavam produzindo em massa, né? Camisas, sapatos, o que fosse. Então, essa era a relação do império, dessa grande potência, com a Revolução Industrial, né? Garantir que tivesse petróleo, matéria-prima para as fábricas produzirem mais e mercado consumidor para receber esses produtos. Uma tensão muito grande entre impérios surgiu já no século XIX e vai explodir com a Primeira Guerra. É o que a gente chama de conflitos imperialistas. Mais uma charge para vocês. Nós temos aí a Rainha da Inglaterra, não é a atual, tá? É a Rainha Vitória, se eu não me engano. O Kaiser alemão, como se ele fosse um rei da Alemanha. Um russo, a República Francesa, né? E um japonês. Todos eles aqui estão meio que brigando e dividindo a China. Aí tem um chinês ali no fundo, meio desesperado. Então estão disputando quem vai controlar cada área, né? Quem vai dominar a China? Quem vai explorar as riquezas da China? Então aqui a gente vê Inglaterra, Rússia, Alemanha, França e Japão disputando isso. O que a gente tem de grande conflito que vai aparecer? Vai ter 2 lados. De um lado, as potências já estabelecidas, já com indústrias e que controlavam áreas no mundo, que era a Grã-Bretanha, né? A Grande Bretanha, que tinha lá a Inglaterra controlando, a França e a Rússia. Do outro lado, você vai ter novas potências que vão estar surgindo. O Império Austro-Húngaro, que estava consolidando a sua força. A Alemanha e a Itália, que tinham, no final do século XIX, se formado como país, como nação. Eram regiões divididas. E mais do que isso, estavam com um processo, principalmente alemão, de industrialização muito forte, crescimento industrial. Como eles estavam se formando depois, eles queriam explorar as regiões que já estavam sendo dominadas e controladas por Inglaterra, França e Rússia. Então vai ter um choque. Inglaterra, França e Rússia já explora partes da África e da Ásia. Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro estavam querendo explorar também. Então esse é o conflito, essa é a briga entre impérios. Quem vai ter o império que vai conseguir explorar mais áreas, mais regiões do mundo, ok? O Japão, caso à parte, que é um império asiático, né? Ele controlava regiões na Ásia e vai ter uma presença mais importante até na Segunda Guerra. Bom, além do imperialismo, espero que não tenha tido nenhuma dúvida desse choque de impérios, tá? Mas tem um outro fator aí. Um outro fator importante que tem a ver com isso é o nacionalismo. Isso é uma coisa que às vezes a gente trata como natural, mas não é. É uma construção do sentimento de pertencer a um grupo, de comunidade. Ali, definição, né? Peguei a definição do dicionário Weiss. Sentimento de pertencimento nacional, identidade. Valorização de determinadas características associadas à sua pátria. Muitas vezes essa identidade se dava em oposição ao inimigo. Então vamos lá. Pertencimento nacional, a ideia de que eu, Samuel, Ellen Caroline, Ana Clara, Mariana, Larissa, somos parte de uma mesma comunidade, parte de um mesmo país. Nós somos parte do mesmo grupo. E que nós e uma pessoa que vive no Acre, uma pessoa que vive em outra região, somos parte desse grupo, Brasil. E aí você vai buscar várias características que vão falar, o brasileiro é assim. Então eles vão tentar entender o que seria o espírito alemão, o que seria o verdadeiro francês, vão achar isso. E essa identidade está muito associada ao inimigo.
Eu estou com camisa de time, não é por acaso, porque é uma identidade que é construída e dá para a gente entender. Um flamenguista vê outro flamenguista, mesmo sem eles se conhecerem, eles já sabem que de alguma forma eles pertencem ao mesmo grupo. E essa identidade tem a ver também com o outro, né? Uma das músicas que o Flamengo canta, o torcedor do Flamengo canta é: isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Parte do ser Flamengo é não ser Vasco, né? O diferente do outro. Aqui a gente tem um cartaz da época, um soldado alemão na guerra, em 1916, já no meio da guerra, era um cartaz pedindo que as pessoas doassem coisas para a guerra, doassem para ajudar esse soldado alemão a voltar a ver sua família. Então, você se sentir parte da luta desse soldado, né? É quando a gente vê a seleção brasileira de, sei lá, vôlei numa Olimpíada, vai ter Olimpíada agora, e vibra com uma dupla de vôlei de praia, duas pessoas que a gente nunca viu antes, muitas vezes a gente nem torceu em campeonatos, nem nunca viu competir, mas ela ganhar a medalha seria: o Brasil ganhou, nós ganhamos, então as pessoas sentem orgulho daquela medalha, porque sente que alguém que pertence ao nosso grupo venceu. Isso vai estar diretamente ligado a vários conflitos, né? Imagina você falar: nosso país, a Itália, é melhor do que a França, né? Nós, alemães, somos o verdadeiro, a verdadeira raça pura, o povo com poder, que tem como destino dominar os outros. Nós somos melhores que os franceses falando nós somos melhores que os alemães. Isso, obviamente, estimula uma ideia de rivalidade e conflito. A gota d'água vai ter a ver com isso. Vai ser o Império Austro-Húngaro querendo controlar que controlava umas regiões que, para nacionalistas sérvios, eram que seria parte da Grande Sérvia. Então tinha essa disputa. Foi um nacionalista sérvio que matou o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então, do lado você tem imperialismo, disputa política, econômica e cultural por controlar regiões do mundo, o choque entre as novas potências e as velhas potências na Europa. Do outro lado, você tem o crescimento do nacionalismo, desse sentimento de que eu amo a minha pátria, faço tudo por ela, se preciso for, morrerei por ela, e somos melhores do que aqueles nossos inimigos nojentos, o país tal. Esse é o contexto. E aí vai surgir uma tensão muito grande entre os trabalhadores. Você está no momento, principalmente no início do século XX, de crescimento das organizações de trabalhadores, sindicatos, associações de trabalhadores, principalmente anarquistas e socialistas. A princípio, esses movimentos eram internacionalistas. O que isso quer dizer? Queria articular grupos de vários países diferentes. Não era de um país só. O que eles diziam? Tá aqui. Essa é uma charge que critica isso, essa ideia, né? Um sujeito com uma bandeira de um país, com a bandeira escrito nacionalismo e falando para os outros: me sigam. E todo mundo meio que marchando, de venda no olho, em direção a um abismo. Esse texto que está aqui embaixo é uma adaptação de um texto de uma Conferência Internacional de Trabalhadores, que vai criticar a guerra. Ele vai dizer: paz entre os povos, guerra aos senhores. Somos contra a guerra entre os povos porque sabemos que a guerra, preparada e provocada pelos ricos, só a estes traz vantagens. Enquanto que os proletários, que vão morrer nos campos de batalha, tudo tem a perder e nada a ganhar com a matança. Ou seja, está falando o que aí? Olha só. Essa guerra é feita, preparada pelos ricos, para que os pobres morram. Então ele está criando outra identidade. Os movimentos de trabalhadores vão falar assim: nós, trabalhadores de todo mundo, temos mais a ver entre nós, mais em comum, do que com os patrões. Os movimentos nacionalistas vão falar assim: nós franceses, patrão, empregado, desempregado, trabalhador informal, o que for, temos mais a ver entre nós do que com os alemães. E isso vai ser um choque que vai se dar. Esse choque vai aparecer, inclusive, porque o nacionalismo ganha um apelo muito grande. Tem um potencial muito grande de mobilização. A ideia de todos se unirem contra o inimigo. E de você não questionar a autoridade. Não é o momento de criticar o rei da Alemanha. É o momento de se unir a ele para tornar o país mais forte para enfrentar a Inglaterra. Né? Na mesma coisa na França. Vai falar: não é o momento de criticar os governantes. É o momento de apoiá-los contra as nações inimigas. Essa é uma charge que mostra isso. Isso daqui seria o imperador
do Império Alemão, com essa cara aí de vilão de Mario Bros, né? Falando assim, o mundo é meu. Aí, soldados representando outras nações falando, nós não achamos. Seria Inglaterra, Estados Unidos, França e Rússia. Se eu não me engano. E aí é essa tensão. O que vale mais? A identidade de francês ou a identidade de operário? A identidade de alemão ou a identidade de operário? O lema do socialismo, né, de Marx, falava assim, trabalhadores de todo mundo, univos. O que eles estão falando? Os operários, os trabalhadores das fábricas do campo, têm mais em comum entre si do que com os donos de terra, com os donos das fábricas. E o nacionalismo vai dizer, nós, franceses, temos mais em comum entre nós do que aqueles outros. Então, essa é a tensão que vai aparecer. E aí, gente, tem um elemento que é fundamental de entender desse contexto aqui. Olha só. Vai se criar, então, dois grupos de alianças, né? Por causa desses conflitos imperialistas, você vê que esse choque tentou se resolver, tentou fazer um acordo no final do século XIX, uma conferência na Alemanha, a Conferência de Berlim, mas se sabia que não resolveu todos os problemas. Então começou a ter uma aliança entre os países de acordo com seus interesses. De um lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que queriam novas colônias, se uniram. Do outro, França, Grã-Bretanha e Rússia, que queriam manter suas colônias, também se uniram. No início do século XX, as pessoas olhavam para essas alianças, olhavam para o crescimento do armamento, né? A Alemanha mudou várias fábricas que tinham outras finalidades para construir ferramentas, etc., e passou a ser para construir armamento. O mesmo aconteceu na Grã-Bretanha. As pessoas olhavam para isso, os analistas falavam assim, a guerra é uma questão de tempo, ela vai acontecer. Vai ter uma guerra entre essas novas potências e as potências já consolidadas. Esse é o período, no início do século XX, de paz armada. Não tem um conflito ainda, mas eles estão se armando cada vez mais. E ninguém usa arma para não... produz arma para não usar, né? Era porque a tensão estava aumentando. Então, a guerra começa em 1914. Em 1912, qualquer analista, qualquer pensador que tivesse de olho no que estava acontecendo no mundo, falava assim, o bicho vai pegar, vai ter guerra. Não sabia exatamente como seria, não sabia o tamanho, não sabia o impacto, mas sabia que ia ter guerra. Então, olha só, muito se fala sobre o início da guerra, mas o mais importante é que a panela de pressão já estava fervendo, os grupos já estavam se articulando para a guerra, estavam se preparando para a porrada, e faltava só uma faísca para isso explodir. Ela acontece, como eu já falei, com o chamado atentado de Sarajevo. O príncipe Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, é assassinado por um nacionalista sérvio, ele e a esposa. A gente só tem desenhos desse momento, não tem uma foto, né? Ninguém estava lá preparado para fotografar. Esse sucessor do Império Austro-Húngaro estava visitando regiões que ele controlava, mas que os sérvios defendiam como parte da sua nação. Essa região de disputa, no Império Austro-Húngaro falava, é nossa. E a Sérvia falava, é nossa, mas estava sendo controlado pelo Império Austro-Húngaro. E foi assassinado. O Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, controla a Sérvia, e gera uma questão. A Rússia vai ficar do lado da Sérvia, a Alemanha e a Itália vão ficar do lado do Império Austro-Húngaro, a Inglaterra e França vão se posicionar e vai começar a guerra, os movimentos, os conflitos, que a gente vai ver na aula que vem. Ok? Ficou alguma dúvida até aqui, por enquanto? Deu para entender, gente, essa primeira parte, que é muito simples, né? Dois motivos, nacionalismo e imperialismo, que vão fazer choque entre velhas e novas potências e vão levar para a Primeira Guerra Mundial, que começa na Europa, mas já com claro impacto sobre as áreas que eles controlavam no resto do mundo. Além dessas potências, você tem uma outra potência que estava em ascensão, os Estados Unidos, mas ela vai ter mais força ao longo da Primeira Guerra, e quando essa Primeira Guerra acaba, e a gente vai falar dela mais na próxima aula, tá bom?